O tema é Crescendo em Servir. Lá depois a gente vai mudar o tema dela lá no YouTube, tá, João? Crescendo em Servir. E o que a gente começou falando, né? Deixa eu orar antes, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, quero entregar ao Senhor para esse momento da palavra também, tudo que já vivemos aqui de louvor, de adoração, de unção, de multiplicações, Pai, de consagração e oração, e agora, Pai, a palavra. Pai, eu quero que o Senhor use minha vida, eu quero que uma chave aqui vire na cabeça de cada pessoa, porque ela é igreja, ela é alguém muito importante na terra, porque é igreja ambulante. Deus, eu quero pedir que o Senhor use a minha vida, dê discernimento, sabedoria a cada pessoa que entrou aqui, para que ninguém saia daqui como está entrando, mas saia com um movimento do Espírito diferente no coração dele, tanto aqui quanto em casa. Aquele que está ao vivo aí conosco, que alguma coisa, Pai, mude no coração dele. Aqueles que virão depois nas gravações, que essa palavra ela ache mesmo um lugar de mudança na vida dele. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Crescendo em servir, o tema que eu dei para a ministração, que eu quero entregar para vocês hoje. Quando a gente fala crescendo em servir, a gente também pode inverter as palavras e entender que não se cresce sem servir. Só cresce servindo. No meu tempo, tinha uma música de uma banda de rock, quem for mais antigo vai lembrar, que dizia assim, o mundo da linguagem sem o mundo da prática. Quem lembra? Ninguém, nem você disse. É um mundo vazio, né? Não era crente, não. Mas era um hino mesmo, deve ser catedral, alguma coisa assim. Quê? Resgate. Então não é tão antigo assim, né? Mas a verdade é que o mundo da linguagem sem o mundo da prática é um mundo vazio. Então, se você está querendo crescer em Deus, e você estuda tanto, você faz curso, você vê um monte de mensagem na internet, e você não sai para servir, você não vai crescer. Porque o mundo da linguagem sem o mundo da prática é um mundo vazio. Se você quer crescer em Deus, começa a servir. Então, para você crescer, tem que servir. E você não cresce sem servir. Mas o tema eu preferi colocar crescendo em servir. Como você pode servir? Para você servir melhor na igreja, precisa quebrar em você um paradigma. E ontem, lá, eu comecei a ministrar essa palavra, eu vou ministrar ela toda hoje, mas você vai perceber, quem esteve lá ontem, que eu só ministrei a introdução, que não consegui terminar. Qual o paradigma de igreja herdado, visto no Antigo Testamento, estruturado por Deus no Antigo Testamento, quebrado na vinda de Jesus e voltado ou restaurado por Constantino em 400 e quebrado novamente no sistema de igreja nas casas. Vamos lá, qual que é? No Antigo Testamento, Deus se relacionava com o homem e o primeiro ato foi na criação, lá no Éden, onde o ser humano, Adão e Eva, tinha o contato com o ser Deus, o ser sobrenatural. E nesse contato entre o humano e Deus, dá para se entender uma relação igreja, onde tem o humano e tem Deus. Por que isso aqui é igreja hoje? Porque aqui tem humano e tem Deus. E nessa relação humano-Deus, igreja. Isso lá. Aí, quando entra o pecado, Deus tem as maneiras de se relacionar com o homem, as famílias, Abraão, Isaac, Jacó, e chega no Egito e depois Moisés, e lá com Moisés, Deus estabelece e pede para Moisés criar um templo, e nesse templo tem um jeito de Deus falar com o homem. Quando Deus fala com o homem, lá no deserto era assim, tinha uma arca, tinha uma tenda, eles viviam como nômades, então todo mundo morava em tendas, mas longe do arraial, o arraial é um grupo de tendas, né, uma cidade de tendas, e tinha uma tenda fora. O arraial, a cidade. Fora do arraial tinha uma tenda, chamada Tenda do Encontro. Nessa Tenda do Encontro tinha um lugar específico, onde Moisés somente Moisés tinha acesso a Deus. Então, ali, Deus falava com Moisés como fala com um amigo.
Então, quando Deus falava com Moisés, Moisés ouvia a voz de Deus, e Moisés falava com Deus, e Moisés saía da tenda e ia dar comandos para o povo. Igreja, relação Deus com o homem. Quando chega em Jerusalém, quando conquista a terra, a igreja faz um templo, porque Deus manda fazer um templo físico, e quem vai em Jerusalém até hoje vê o rastro desse templo, as pedras, o muro. E lá era assim, tinha um lugar no templo onde só entrava um sacerdote, uma vez por ano, chamado sumo sacerdote, e lá dentro desse lugar que tinha um véu, um pano grosso, que separava aquele lugar dos outros, entrava um sacerdote uma vez por ano, e lá dentro tinha uma arca que também tinha lá com Moisés, mas nessa arca tinha dentro o maná, as pedras, a vara de Arão, 2 anjos de ouro, né? E o sumo sacerdote entrava lá uma vez, e ouvia a voz de Deus, e saía e instruía o povo. Igreja, relação Deus com o homem. O tempo passa, vem Jesus. Jesus vem e tem o templo estabelecido, mas o templo não aceita Jesus. Aí se no templo ficou o espaço físico e perdeu-se a presença, então ali se tornou qualquer outra coisa menos igreja. Mas ele se chamava de igreja, de tabernáculo, Santo dos Santos. Estava tudo teoricamente ali, mas a presença de Deus tinha saído. Aí, um primeiro exemplo é João Batista. Ele foi rejeitado no templo, mas foi pregar no deserto. Ele veio do deserto e começou a batizar no Rio Jordão. E a igreja estava onde? No templo ou no batismo de João Batista? Estava no batismo de João Batista. A igreja, e daí cortaram a cabeça dele depois, é verdade. Vamos lá. A igreja estava na unção de João Batista, depois chega Jesus. Jesus vai para o templo, e aí ele dá o discernimento de Isaías, dizendo que hoje se cumpriu o que está aí, e aí lá no templo, o que o pessoal quer fazer com Jesus? Matar. Jesus, o contato Deus e terra, porque ele é 100% Deus e 100% homem. Aí ele está agora enxotado do templo de Jerusalém e ele começa a andar pelas cidades. Onde está a igreja? No templo ou em Jesus? Em Jesus. É isso que ele diz em Mateus 16, 18. Ele fala assim, olha só, Mateus 16, 18, ele fala assim, você é Pedro. Pois também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, aqui Jesus começa a dar o lugar onde está a igreja. Ele fala assim, Pedro fala assim, tu és o Filho de Deus, né? E Jesus gosta aqui, ele fala assim, eu sou o Filho de Deus, você é Pedro. E aí, Pedro, sobre esta pedra, porque as profecias de ser a pedra angular, que tinha no Antigo Testamento, não era sobre a vida de Pedro, era sobre a vida de Jesus. Então, sobre esta pedra, Jesus, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Tá. Vamos lá. A igreja, então, é Jesus. Porque ele falou assim, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, no Antigo Testamento tinha um sacerdote, tinha um dia específico no ano, e tinha o sacerdote, o lugar e a pessoa. Certo? Vem a igreja andando, aí chega em Jesus. Agora Jesus está dizendo assim, não, a igreja não é mais em um lugar, não é uma pessoa e não é um dia. A igreja sou eu. E a igreja começa a andar pela terra. Jesus é a igreja. Ele fala assim, por onde a igreja vai andando, as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Veja bem, esse é um dos textos usados de uma maneira muito errada por muito tempo em muitos lugares.
Por quê? Eu já tive em cultos, né? Aqueles cultos de oração que vem pouca gente, ou então numa célula que vem pouca gente. Aí a pessoa pega esse texto e fala assim, irmãos, vamos orar porque, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor, o diabo não vai fechar o nosso PG, o diabo não vai fechar essa igreja e começa a pisar a cabeça da serpente usando esse texto. Erradamente. Errado. Porque o que está dizendo aqui é que tem uma porta no inferno e que tem uma igreja que anda. Quando a igreja vai na porta do inferno, a porta do inferno não pode prevalecer. Então não é um texto de defesa, é um texto de ataque. Ou você vive apanhando de porta? Eu estou com medo porque a porta do inferno vai bater em nós. Como que você tem medo de porta, gente? Como que a igreja se manifesta de uma maneira a ficar com medo da porta do inferno? Como que a igreja tem medo da porta do inferno? Eu falo assim, pode ir que a porta do inferno não vai suportar a pressão da igreja. Nós estamos no ano do evangelismo, isso tem que ser visto do jeito correto. A igreja é Jesus. A igreja não está presa num lugar, num dia e numa pessoa. Mas nós temos este paradigma. Por quê? No catolicismo, a igreja lá do começo, católico significa universal. Então era a única igreja que existia. Não é que tinha a igreja católica no começo e tinha a evangélica. Não, a evangélica foi depois, lá na frente, 1500. Era uma igreja só. E a igreja, ela começa em Jesus, andando pela terra. Jesus, ele vai, por onde ele vai passando, olha só como essa palavra se cumpre. Aonde Jesus ia passando, o demônio estava tomando conta do lugar. Aonde Jesus ia passando, Jesus ia falando assim, cuidado que a porta do inferno está aí. É isso que acontecia? Não. Aonde ele ia passando, a porta do inferno ia dizendo assim, por que agora, Jesus, por que agora? E o inferno ia recuando. É diferente quando a gente tem no nosso coração o que nós realmente somos. Nós somos a igreja. E a gente não é para ficar recuando para a porta nenhuma. É a porta do inferno que recua para a igreja. É a porta do inferno. Então, onde Jesus ia passando, os demônios iam manifestando. E eles reclamavam. Não é seu tempo, Jesus. Falei assim, o que é que você sabe, rapaz? Sai daí. A igreja, irmãos, a igreja, ela é ambulante, ela é lá fora, ela anda. E aí, Jesus segue em Mateus explicando para Jesus, dizendo assim, para nós, dizendo assim, aonde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou convosco. E aonde Jesus está é a igreja. Então, veja bem, a estrutura mental que nós herdamos do catolicismo, de ter um dia, um local e uma pessoa que ministra, tem que se arrancar de dentro de nós. Senão você pensa que ser igreja, ser crente é vir para a PIB do Gama, domingo, 19 às 17 horas, e ouvir o pastor Edson. Troca isso. Por domingo, numa igreja católica, ouvir no Padre João. A estrutura é a mesma. A estrutura é a mesma. Como que é essa quebra? É quando você começa a viver assim. Isso aqui reunido agora é a igreja. Mas quando eu saio daqui, a igreja foi para a pizzaria. E a igreja pode ministrar para o garçom. E a igreja foi abastecer o carro. E a igreja pode ministrar para o cara que está abastecendo o carro. A igreja foi tomar um lanche com um amigo. E o amigo está doente, a igreja pode meter a mão na cabeça do amigo e ministrar para o amigo, porque a igreja está ali. Mas se você tem essa ideia de que igreja é domingo aqui e me ouvindo, você não entendeu ainda o que é a igreja. A igreja é ambulante, irmãos.
A igreja é ambulante, então, aqui nós ungimos novos PGs, mas aqui nós temos uma centena de PGs, e aí a gente pode fazer o PG pensando assim, é uma reunião de gente aqui. Não, eu posso fazer o PG pensando que isso aqui é a igreja, ele está presente aqui, e eu lidero isso aqui porque eu sou o sacerdote neste lugar. Eu, sacerdote, pastor? Eu, pastor? É, você, pastor? É. Estamos cheios de pastores aqui. Todos vocês são pastores. Sacerdotes que ministram. Sabe aquele negócio que eu te falei, de sacerdote que entrava uma vez por ano para ouvir uma voz de Deus? Sabe aquele véu que separava? Rasgou. E aí Pedro, em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, diz assim, vós mesmos sois, povo santo, nação santa, povo adquirido, sacerdócio real. Para que o sacerdócio real? Para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, aqui nós estamos cheios de gente que não é profeta, que não é sacerdote. A gente está cheio de sacerdote aqui. Ó. Sabe aquele acesso? Que era uma vez por ano, uma pessoa escolhida. Esse acesso agora é nosso, meu e seu. Isso é um grande privilégio, amém ou não amém? Porque Jesus, quando ele disse, está consumado, a Bíblia diz, o véu se rasgou de alto a baixo. Olha o detalhe. A Bíblia é cheia de detalhe, né? Porque se fala assim, o véu se rasgou, alguém faria uma doutrina, mas não rasgou tudinho não é para todo mundo entrar, não. Aí a Bíblia fala assim, de alto a baixo. Acabou. Então todos nós podemos entrar e ouvir a voz. Isso é um grande privilégio e nós somos sacerdotes. Só que junto com o privilégio, irmãos, vem o nosso compromisso. Porque o sacerdote entrava, ouvia e transmitia. Até que a gente gosta do manto. Entrar, curtir, né? Mas e a hora de transmitir? E a hora do sacerdote operar? E a hora do sacerdote operar? Cadê a gente? E aí? Deus me salvou, Deus cuidou de mim, mas a igreja, domingo, 7 horas com o pastor Edson, é fácil para vocês. Não, Deus me salvou, Deus me curou, Deus me libertou, e a igreja está onde? Por onde eu passo. A igreja está no trânsito, irmãos. A igreja está sendo fechada no trânsito, tem que ser igreja. Deus abençoe esse santo de Deus. Deus está sendo magoado e perdoando. Eu perdoo esse miserável. Igreja. Eu sou igreja, você é igreja. E no ano do evangelismo, se tem alguma coisa que tem que romper dentro de nós, é que todos nós somos igreja. Todos nós somos igreja. Ah, pastor, então, o que é o senhor aí, o Bruno, o pastor, o que é esse negócio aí? Nós somos lá de Efésios 4:11. Deus separou alguns para pastores, profetas, apóstolos, não sei o quê, para treinar o resto. Nós temos, sim, um chamado diferente de vocês, mas o chamado para pastorear o gamo em torno é para todos nós. É para você. Porque se você ficar esperando que uma igreja que reúne um dia, uma pessoa prega em tal lugar para ganhar o mundo inteiro, não vai chegar em lugar nenhum. Você lidera PG, você está num PG. Quando você está num PG, e aí você está lá orando e aí Deus fala com você assim, entrega uma palavra para essa irmã aí que está falando que o marido dela é ruim, para ela cuidar dele melhor. Aí você fala assim, será que é Deus? Mas eu nem sou sacerdotisa. Você está com medo, entrega. Você é sim. Você é mulher de Deus no PG, você é homem de Deus no PG. Mas você é homem de Deus também no seu trabalho. O patrão está lá, quase falindo. E você é o homem de Deus que está ali, e ao invés de orar pelo seu patrão, você está falando mal dele lá por trás. Só que se ele falir, você fica desempregado, viu? Então, onde que a igreja tem que se levantar? Lá no trabalho.
Você é a igreja de Deus, sabe aonde? Naquela reunião de família que você nem gosta de ir porque todo mundo bebe. Mas lá onde todo mundo bebe, tem uma cunhada sua que seu irmão está batendo nela. Que lá naquela reunião você pode chamar ela no canto e apresentar Jesus para ela. Inclusive, fala para o seu irmão depois. Agora, eu sou a igreja, mas eu não vou. Igreja que corre. Igreja que não está para derrubar as portas do inferno, e aí? Sabe por quê? Porque a gente ainda tem na cabeça a estrutura de uma igreja num dia, num local, com uma pessoa que ministra. Mas Deus está quebrando isso hoje em nome de Jesus. E aí, tá, pastor, eu até já ouvi tanto você falar assim que eu estou até convencido. Mas como que eu posso liderar então a minha vida ministerial? Como que eu posso ser frutífero no reino? Como que eu posso fazer isso da melhor maneira possível? Como que eu posso viver o evangelho sem perder o entusiasmo? Primeira coisa, você precisa entender quem você é. E é isso que eu estou aqui para ministrar para você hoje. Quem você é? Hoje aqui, você é quem? Você é um líder? Você é alguém que quer fazer diferença no mundo? Ou você é alguém que veio aqui? Eu não sei o que eu sou. Tem que saber quem você é. Quem você é nessa história de reino de Deus? Vou te falar quem você é. Tiago vai te falar. Vamos lá. O texto de Tiago diz assim: e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então ele começa a dizer assim, começa a cumprir a palavra. Começa a cumprir. Para de se enganar. Quando você é só ouvinte, quando você não pratica a palavra, você está se enganando. Eu conheço tudo de Bíblia, não pratica nada. Para de se enganar, conhece nada. Sabe assim, quem vocês são? Sejam cumpridores da palavra e não ouvinte. Para de se enganar, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra. Este tal será bem-aventurado no seu feito. Você tem que se posicionar assim: quem eu sou? Eu sou fazedor da obra. Aqui para minha atenção, tem alguma distração aqui, mas olha aqui. Não olha para lá, não. Irmãos, eu e você somos fazedores da obra. Quem é você hoje? Pastor, eu sei olhar para qualquer igreja e avaliar. Avaliador da obra não precisa. Está sem vaga. Criticador da obra, muito menos. Está sem vaga. Uma vez, não estava nessa situação, mas meu colega me contou. Tinha tanta gente trabalhando numa obra lá, e tinha uma pessoa lá querendo também mandar. Não, porque tem que botar esse tijolo aqui e tal. Daí o chefe geral falou assim: filho, vem aqui. Estamos precisando de mais índio. Cacique está sobrando. Na obra de Deus, você é um cacique, é? Sabe só comandar ou você é um fazedor da obra? No reino, o cacique é Jesus, não tem vaga para cacique. O que ele precisa hoje é de servo, embaixador, que vai e faça, que sirva, que vai, para de avaliar. Isso aí Jesus já faz. Está sem vaga. Mas se você é fazedor da obra, é o que o Tiago está dizendo, para de ser um ouvinte esquecidiço e começa a fazer. Começa a ganhar pessoas, é isso que você é, nessa história de reino, nessa verdade de reino. Você é um sacerdote andando o tempo todo, você é a igreja ambulante, você é a igreja todos os dias. Você é a igreja. Eu sou a igreja. Você é a igreja, irmãos, isso é fantástico.
Isso é cheio de privilégio, mas carregado de um tanto de compromisso. Nós somos igreja o tempo todo, e se eu souber quem eu sou, eu vou servir o Evangelho tranquilo. A segunda coisa, como viver o Evangelho sem perder o entusiasmo, compreendendo que você foi resgatado dentro de uma missão. Deixa eu te explicar isso. Existe uma batalha entre o céu e o inferno, exemplificado com luz e trevas. O que mais de exemplo que tem? Tem uma série. Né? Luz e trevas, e vamos pegar luz e trevas. A luz e as trevas não se combinam. Aí, você era das trevas. Você lutava pelas trevas. Você falava mal de crente, você não gostava de crente, você nem orava, você era um problema para a luz. Aí Jesus vem e pega você da sua guerra nas trevas e te transporta para o reino de luz. Qual que é a confusão? É que quando você vem para Jesus, você está na luz e você pensa que a guerra acabou. Mas não acabou. Jesus não voltou a segunda vez ainda. Então você foi resgatado, você só trocou de exército. Mas o pau está torando. A guerra existe. E aí você não tem tempo de folgar. Onde que eu vejo isso, pastor? Jesus estava passando por uma região, Decápolis, né? E aí na região de Gadara. E lá tinha um cara endemoniado. Pensa no endemoniado bom. O pessoal amarrava ele com corda, com não sei o quê, nada segurava o cara. Roupa não parava no couro dele, ele andava pelado. Ele não tinha lugar para ficar, ele ficava no cemitério. Um cão andando. Jesus passa e esse cara fala assim, vamos ver se Jesus é bom mesmo. Quando ele vem, os capetas tudo se manifestam. Não é agora não. Eu falei, o que vocês sabem de hora, moço? Tem nem relógio. É agora sim. E tira. No couro de um cara só tinha 2.000 demônios. Foram para 2.000 porcos que matou tudo. Aí o cara fica livre. Ufa. Livre. Aí Jesus é expulso da região. Falou, é muito prejuízo. O pessoal lá cultivava porcos. Então, deu prejuízo para a região. O pessoal de Jesus, mete o pé, porque porco tem demais, endemoniado tem demais. Vai acabar com tudo. Se cada endemoniado seu, se eu matar 2.000 porcos, a gente fez as contas aqui, não vai dar para o senhor ficar aqui, não. Cada um 2.000 porcos. 3 endemoniados, 6.000 porcos, prejuízo danado, mete o pé, Jesus. Aí o endemoniado livre, cara, agora de roupa, bonitinho, cheirosinho, vai atrás de Jesus, fala assim, agora eu achei um lugar de paz, sossego, Jesus, deixa eu ir com o Senhor. Ele falou assim, agora eu vou sumir desses endemoniados aqui. Jesus falou assim, não vai não. Não vai não. Bota o texto aí para mim. Volta para a tua casa. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Segue. Jesus não permitiu, mas disse, vai para casa, para a sua família, anuncia-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Em resumo, ele falou assim, meu filho, você foi resgatado numa missão. Você trocou de lado, você estava nas trevas, agora você está na luz, agora volta para a sua casa e vai lá e anuncia o que eu fiz por você. Mais claro que isso, irmão, só se eu desenhar. Você foi salvo por Jesus, ficou no banco de couro da igreja. Bom demais, né? E hoje eu estou falando assim, vai para a tua casa. Dá o testemunho do que Jesus fez por você. Você é sacerdócio real para anunciar Jesus. Sabe por quê? Que às vezes sua vida cristã não tem graça? É porque você parou no meio de uma guerra. Está todo mundo na correria e você ali, ó. Morto. Morto no reino vivo. Sabe, irmãos, presta atenção nesse texto aí. Deixa o texto aí para mim.
Jesus botou o cara no barco e falou, não, filho, agora 4 anos de teologia com você, viu? Está tudo pegando fogo aí, mas você não, você está fora de tudo. Vamos curar a feridinha, né? Tem feridinha aí? Ele falou assim, não, meu filho, aqui não. Você sabia que a história diz que esse cara evangelizou as 10 cidades da sua região? Ele não ficou magoadinho, não, porque muitos falam assim, ai, me salvou, mas nem quer me levar. Barco só da elite. Não é não? Panelinha de Jesus. Ele quer o quê? Falando para todo mundo. Jesus, não vou nada. Ele entendeu na hora, falou, rapaz, eu saí de uma guerra, eu estou na mesma guerra, só que do lado errado, certo agora. Ou você foi salvo, você está na mesma guerra. Só que agora do lado certo, amém ou não amém? Continua lutando. Continua ganhando gente, irmãos. Ou você acha que Jesus vai enviar um anjo para salvar a sua família que está perdida lá? Ah, Jesus vai enviar um anjo para salvar meu condomínio. Irmão, se aparecer um anjo no condomínio, todo mundo corre. E o anjo ele já mandou. Se você for no espelho daqui a pouco, você vai ver o nome desse anjo, a cor certinho. É você mesmo. Acabou de achar o anjo. Ah, Deus envia um anjo para salvar esse prédio. Olha no espelho. Achou, filho. Você, irmão. Sou eu. Ninguém vai entrar para salvar a sua casa, seus amigos, para evangelizar no seu trabalho. O anjo que Deus tinha que levantar já levantou e ele atende pelo seu nome. É você. Então, uma vez que você entende quem você entende que você foi salvo numa missão, a terceira coisa para você servir o evangelho sem perder o entusiasmo, a terceira coisa é sirva no padrão de Cristo. Você pode fazer as coisas no reino no padrão humano. O padrão humano é furado. Qual que é o padrão humano? Não, eu vou começar aqui a ajudar na igreja, eu vou servir, eu vou para a atmosfera, vou no estacionamento, se precisar eu cozinho mesmo, se precisar, pastor, brincar, eu até prego. Se você fizer isso no padrão humano, você vai fazer assim, ó, estacionamento, bonitinho. Aí chega o final do culto, vai lá no líder do estacionamento, olha para ele assim, esperando o quê? Bom trabalho, hein, filhão? Valeu. O cara não falou, meu amigo. Meu Deus, estou aqui desde 4 horas nesse sol. O líder nem falou, valeu, filhão. Esse é o padrão humano, baixo. Servi no PG, convidei, não sei o quê, fiz, aconteceu. No padrão humano, meu líder falou nada. No grupo, mandou foguinho para todo mundo, no meu nada. Padrão humano, padrão baixo. Quantas pessoas se feriram porque serviram no reino, mas com olhar num padrão tipo 4ª divisão? Padrão baixo, se você olhar para o homem. Qual que é o padrão correto? É o padrão lá de cima. E como que é o padrão de Cristo? Bota o texto aí para mim. O padrão de Cristo diz assim, portanto, vamos ler juntos? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo, bem gritado assim, para a glória de Deus. Você serve no reino a vida toda, se você tiver o padrão correto. Se você falar assim, é para a glória de Deus. É para a glória de Deus que eu sou pastor nessa igreja. É para a glória de Deus que eu sou supervisor, que eu sou setor, que eu sou líder de PG. É para a glória de Deus que eu abro a minha casa e moleque pisa no sofá. Mas é para a glória de Deus. Se for para o homem, é nível baixo, pequeno, tacanho, mínimo, ralo. Não sei mais o que falar. Você serve em que padrão? Jesus ainda fala assim, em Mateus 25, ele fala assim, aquele que, coloca aí para mim o texto, o rei responderá, lá no julgamento, digo a verdade, o que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram.
Você vê uma pessoa lá, está disciplinando uma pessoa pesada, difícil. Para de olhar para ela como se fosse ela. Olha para ela como se fosse Jesus. Porque é assim que é o padrão alto, padrão FIFA. Eu faço para o meu irmão, ele é beneficiado, mas eu sou servo, embaixador, é de Cristo. O dia que você perde esse padrão, você desiste. Se eu começar a olhar para o homem, eu perco a graça. Mas se eu olho para Jesus, tudo vale a pena. Tudo vale a pena. Tudo vale a pena. E a vida vale a pena. A vida começa a fazer sentido. Porque quantas pessoas eu conheço que colocaram o sentido da vida em servir a si mesmo. E conquistaram, e chegaram, e chegou lá e falou assim, a minha vida não faz sentido. Eu investi tudo, eu consegui, eu conquistei, eu cheguei, mas chegou lá na vida e você... Que sentido fez a vida? Sabe por quê? Porque eu e você fomos criados para servir a Deus. E quando eu estou servindo a Deus, a minha vida faz sentido. Porque eu estou vivendo e eu estou convivendo com uma pessoa que eu estou fazendo diferença. Não para ela se formar na faculdade, que é muito importante. Não para ela se casar bem, que é muito importante. Não para ela prosperar, que é muito importante. Eu estou contribuindo para que ela, agora que ela infernal, se torne alguém salva, celestial. E isso é eterno. Igreja não mexe com temporal, igreja mexe com eterno, então faz sentido. Lá no céu, você chegando, e a fila atrás de você. Eu vejo muita gente que lutou por riqueza que estão sozinhos em quartos aí. Ó. E quando alguém procura, ela pensa assim, não é por causa de mim, não é por causa do dinheiro, e provavelmente seja. Porque para ficar rico ele abandonou o amigo. Agora eu vejo algumas pessoas tão simples na terra que vão chegar no céu grande, irmão. No relatóriozinho, assim, quem é que te trouxe? Fulano de tal. Eu quero profetizar que na sua entrada no céu vai ter um coral de gente salva. Dizendo, chegou, né, parceiro? Obrigado. Obrigado. Esse é o ano do evangelismo, mas a nossa igreja vive evangelismo. E tem que viver evangelismo, porque senão ela é qualquer outra coisa, menos igreja. E você e eu temos que entender isso. Última coisa que eu quero falar, para você não entrar em desespero, é que tem um princípio aqui no final que eu vou dizer, que é o que é que nós temos de posse. Tá, pastor, se não, eu já entendi. Eu sou o sacerdote andando, eu sou a igreja andando, já entendi isso. Eu fui resgatado dentro de uma missão, já entendi isso. O meu padrão não pode ser humano, eu tenho que fazer servindo a Deus, eu já entendi, é meio difícil, mas eu estou crescendo nisso aí. Beleza. Mas Jesus me solta assim para fazer isso sem me dar munição? Será que Deus enviaria você sem te dar munição? Lógico que não. Aí, qual que é a munição que uma pessoa que quer fazer a obra de Deus tem? Eu chamei de princípio do assim como. É uma coisa doida. Você tem que fazer leitura. Assim como. Eu vou começar nesse assim como, pensando assim com você. Moisés está lá no monte, começa a pegar fogo numa sarça, o trem não apaga, e ele fala assim, eu vou aproximar desse negócio aí. Ele vai andando assim, de repente uma voz. Moisés, fogo que fala. Aí tira a sandália dos pés. Tirou. Agora pode aproximar mais um pouco. E aí, a maneira que Deus se apresenta, o princípio do assim como chega no coração de Moisés. Eu vou te explicar. Porque Deus podia se apresentar de qualquer forma, mas ele começa se apresentando a Moisés assim, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Qual a importância disso?
para alguém que vai começar um ministério. Total. Porque na mente dele ele sabia quem era Abraão, o que Deus fez por Abraão, o que Deus fez por Isaac, o que Deus fez por Jacó. Ele sabia da visão que para Deus, para Jacó, Deus disse que os herdeiros dele seriam como as estrelas do céu, e o poder que ele operava na vida de Abraão, Isaac e Jacó. Então, quando esse Deus, que é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, está falando comigo, consequentemente, tudo que ele fez na vida de Abraão, Isaac e Jacó, ele vai fazer comigo. Esse princípio segue. Moisés vem, entende isso, opera, tira o povo do Egito e leva pelo deserto, não entra em Canaã, porque quem entrar em Canaã chama-se Josué. Moisés morreu, e aí diz assim, Josué ouviu a voz de Deus. Josué fala assim, o quê? A exclusividade de Moisés agora é minha. E aí, para Josué não ter dúvida, no versículo 5, ele diz assim, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desamparei. Mas esse assim como fui com Moisés, Josué falou, o quê? Com Moisés ele abriu o mar, com Moisés ele mandou aqueles 10 sinais, com Moisés ele falava face a face, e do jeito que ele foi com Moisés, agora ele é comigo? Ah, meu irmão, fiquei grande. Está vendo o princípio do assim como? Isso segue. Passa-se, né? Vem Jesus. Jesus faz o que faz, expulsa demônio, cura, salva. Meu Deus, tudo que Jesus fez, para ter um resumo, eu falo assim, se fosse escrito em todo lugar, em tudo que aconteceu, talvez não houvesse papel na terra. Aí Jesus vai transferir isso para os filhos dele, no caso nós. Aí ele fala assim, ó, coloca aí para mim o texto de João. É isso aí. Novamente, Jesus disse, paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou. Você acha que Deus enviou Jesus como para a terra? Deus enviou Jesus cheio de poder, irmãos. Tanto que ele fala lá em Marcos, em Mateus capítulo 28, versículo 16, todo poder foi me dado no céu e na terra. Ele fala assim, do mesmo jeito que o Pai me enviou, tudo que estava em Jesus, ele fala assim, eu os envio. Não sei se você entendeu. Esse texto está dizendo assim, com todo o poder que Jesus teve para fazer o que fez, esse mesmo poder, tudo que estava em Jesus, foi transferido para você, igreja. Ele não ia falar para assim, ide por todo mundo pregar o evangelho sem dar o poder antes. Jesus, ele é inteligente, Deus é inteligente. Como é que eu não te dou poder e te mando para a boca do leão? Não, eu te mando para a boca do leão, mas todo o poder foi me dado, e isso também eu dou para você. Então, qual capacitação que você precisa? É você ir se apossando de tudo que tinha em Jesus e colocando isso na sua própria vida. Então, você pode dirigir um PG assim, irmãos, vamos orar, né? Fala assim, irmão, vamos orar. O que está acontecendo aí? É câncer. Vamos meter a mão que esse câncer vai sair. Qual que é a postura? Qual que é? Você pode colocar assim, vamos multiplicar dia 25 de março, mas eu não sei, não está vindo ninguém. Irmão, vamos correr atrás de gente, porque dia 25 de março vai multiplicar. Você tem amiguinho, tem conhecido? Vamos trabalhar, gente. O mesmo poder que estava em Jesus está em você. Então vá e dê frutos. Sabe, quebrado isso,
de que a igreja não é o templo, o domingo é o pastor Edson. A segunda coisa é assumir-se como igreja. Assumindo como igreja, você é o quê? Você é sim a igreja andando pela face da terra. Sirva no padrão de Deus, faça tudo para a glória de Deus. Se você algum dia, pastor, eu estou aqui porque eu machuquei muito na outra igreja, que bom, foi machucado, mas cura, meu amigo, vamos andar. Porque doentinho você não vai dar fruto. Levanta a tua cabeça, irmão. Levanta a tua cabeça. Quantas pessoas tem aqui, irmãos? Eu olho para vocês, eu vejo, e isso eu sempre falo, por onde eu ando por aí, eu falo assim, eu tenho uma igreja totalmente capacitada. Só gente sabida aqui. Inteligente. Gente que anda bem vestido, bem arrumado. Imagina você ganhando gente para Jesus. Despertado, usando essa beleza sua, usando essa capacidade, usando essa sua casa. Irmão, para que aquela casa bonita lá? Para quê? Só para você aparecer para outros? Usa aquilo lá para o reino de Deus, pelo amor de Deus. Usa a sua capacidade, irmãos. Deixe-se usar. Eu achei que eu não estava capacitado. Você acabou de aprender o princípio do assim como. Do jeito que Jesus foi enviado, você também foi enviado. Ele foi enviado cheio de poder, cheio de graça. Ele veio e mudou o mundo, ele marcou o mundo com antes e depois dele. Eu quero que você comece a marcar a sua família com antes e depois de você. O seu emprego, irmãos, eu quero profetizar na tua vida. Aquele lugar horrível que você trabalha, esse lugar vai ter um antes e depois. Antes desse irmãozinho chegar aqui, isso aqui era uma confusão, ele chegou agora, é uma bênção. O antes e depois. Aquele condomínio velho lá, cheio de briga. O antes e depois de você, chega ali, coloca Jesus, aquela escola, aquela empresa, aquela pessoa que anda com você, e a pessoa diz assim, antes de eu conhecer o fulano de tal, eu era uma pessoa, mas depois que eu conheci, irmão, começa a ser influência para o bem, por favor. Por fim, eu vou ler Hebreus 12, 1. Portanto, também, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Para que serve esse mundo de testemunha que está sobre nós assim? Ele fala assim, vocês estão rodeados por uma nuvem de testemunhas. E eu entendo que é para a gente olhar e falar assim, Deus usou Elias. E ele está dizendo assim, usou mesmo. E pode me usar também. Serve para nos inspirar. Deus usou Moisés, mas assim, usou mesmo, e usa você também. Sabe aqueles torcedores? A nuvem de testemunha bíblica pode dizer assim, ele fez por mim, ele fez em mim. Pedro diz assim, gente, era um problema, olha o que ele fez em mim, ele faz em você também. E aí ele diz assim, olha, nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunha para a gente olhar e dizer assim, fez por ele e faz por mim também. É para isso. Mas assim, nós somos treinados mentalmente para pegar o testemunho do pior. Eu te provo. 1815, morreu alguém da sua linhagem sanguínea de câncer. Aí você sabe dos detalhes. Aí dá uma dor de cabeça em você. Você fala assim, tem na minha família o câncer. É genético. Eu acho que eu estou com câncer. Porque você inspira no pior. Minha família... muito divórcio. Eu sabia que meu casamento não ia dar certo. Está entendendo? Você pega o pior e se inspira. O meu povo, todo mundo quebrado, eu não vou ficar rica nunca. Porque você pega o pior. E Jesus está dizendo assim, começa a olhar para a nuvem de testemunho que está sobre vocês e corra no Evangelho, persevere, e começa a olhar para a nuvem de testemunha, e as nossas testemunhas são Abraão, Isaac, Jacó, Moisés,
Josué, Jefté, e Maria, e Raabe, e tanta gente que fez tanta coisa grande, Elias, Eliseu. Irmãos! Começamos a olhar para a nossa nuvem de testemunha que está ao nosso redor, dizendo assim, vai mesmo, diz mesmo, fala do evangelho mesmo, muda esse lugar, muda essa vida, vai, porque o Senhor esteve comigo e Ele está com vocês também. Igreja, desperta. Este ano você vai dar fruto. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Fique em pé, que você está sentado há muito tempo. Pai, em nome de Jesus, nós somos a igreja viva, ambulante, que anda por aí. Nós somos a testemunha viva do Senhor. Nós somos a testemunha viva do Senhor. Deus, por favor, nos perdoe por tanto comodismo, tanta incompreensão. Eu entendi, Senhor, que o Senhor está atrás de servos. O Senhor está atrás de fazedores da obra. Eu entendi, Senhor, que a vaga de analista está preenchida. O Senhor precisa de quem faz. Pai, a tua igreja está aqui. Eu quero, na minha oração, fazer uma pergunta para você. Continue orando. Quem se oferece ao Senhor hoje para ser um fazedor da obra? Levanta a mão, não vou pedir para você vir à frente, não, só levanta a mão. Eu me apresento, pastor, como um fazedor da obra. Pai, em nome de Jesus, tem tantas mãos levantadas. Veja essas mãos aí, Pai. Use-as. 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 Para dar o fruto que o Senhor quer. Eu abençoo essas mãos com os frutos do reino. Não sei qual tem sido a prioridade, a correria desse amigo meu, desse membro, desse visitante, dessa ovelha antiga que tem aqui. Eu não sei, Pai, qual é a principal prioridade. Mas se não é o Senhor, que o Senhor ajuste as prioridades dele e dela. Porque senão a infelicidade é certa. Mas se for servir a Jesus, o júbilo é certo. O sentido da vida é certo. Eu abençoo cada mão levantada, cada despertamento. Eu abençoo com centenas de frutos. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda o nome do Senhor.